Oi, gente, tô de volta com mais uma parte da nossa videoaula sobre o vestido rosé, né? Um rosa bebê, mais ou menos, que eu tô fazendo. Mas eu já vi desse vestido preto também, fica lindo, tá? Muito bonito mesmo. E agora a gente vai dar continuidade, mas antes quero fazer um pedido especial para vocês se inscreverem, né? Clicar aí nesse botãozinho inscrever-se, deixar seu like, é muito importante. Mandar o vídeo para suas amigas, tá? Que estão à procura aí de um vestido legal para fazer, dá até para fazer para ir para festa, né, menina? Para um casamento, alguma coisa assim. Porque realmente esse vestido é muito bonito. E vão lá no meu Instagram também, conferir, eu tenho muitas peças lá que eu já fiz, que eu não gravei aula, mas que vocês podem estar olhando as fotos. Quem sabe, né, se eu um dia conseguir uma encomenda, eu trago aqui para vocês o vídeo. Mas sem delongas, agora a gente vai fazer o acabamento dessa parte de cima, ó. E a gente vai fazer todo em pontos baixos. Então, a gente vai vir aqui no cantinho, ó, e fazer um ponto baixo. Como já tem aqui outro fio, que foi quando eu terminei essa carreira, eu não vou arrematar eles juntos, assim. Eu vou deixar eles para mim amarrar um no outro, tá? Agora a gente vai caminhar com pontos baixos por toda essa borda aqui, tá? E não tem um número certo de pontos para fazer. O que você precisa atentar é para que não fique nem frouxo demais, nem com pontos demais e nem com pontos de menos, digamos assim. Você tem que fazer e a peça, ó, você faz assim e a peça tem que ficar reta. Ela não pode ficar aberta e nem fechada, entendeu? Então, ó, você usa mais ou menos esse padrão, ó. Quando for um ponto alto assim, você faz dois pontos baixos em cima dele e um ponto baixo aqui na emenda, tá? Ó, aqui eu vou fazer dois e aqui na emenda eu vou fazer um ponto baixo. Em cima do ponto alto eu faço dois pontos baixos e na emenda eu faço um ponto baixo. Ó, aí eu coloco assim, ó, e vejo que ele tá ficando reto, tá vendo? Não tá nem ficando frouxo assim, com muito ponto, e nem repuxado demais, tá ficando reto, então tá bom. Outra coisa que eu vou explicar pra vocês, ó, tá vendo que aqui, no meu, no caso, ele deu uma baixada aqui? Então, nesse ponto, eu vou fazer um ponto mais alto, para que ele regule aqui, ó, e fique alto, entendeu? Porque se eu fizer um ponto baixo, ele vai ficar assim. Então, vou fazer aqui, eu acho que um meio ponto alto, eu acho que é suficiente. Então, eu vou fazendo aqui, distribuindo de forma normal, tá? Os meus pontos baixos. Ó, aqui eu já acho que já ficou ponto de menos, ó. Tá vendo que tá um pouco puxadinho, ó? Então, eu vou desmanchar um aqui e vou colocar um bem aqui em cima. Então, isso é bom até para vocês irem pegando a experiência, né, de como que a gente faz essa situação, porque não tem um número certinho de pontos. Então, você tem que saber como fazer para ficar bom, né? Então, eu vou fazendo aqui os meus pontos, ó, um ponto baixo. Tô chegando aqui onde eu falei para vocês, ó. Vou fazer mais um. E agora eu vou laçar o fio e aqui em cima, eu acho que dá para fazer mais um. Fazer mais um. Vou laçar o fio e aqui em cima, ó, eu vou fazer um meio ponto alto. Tá, que não ficou tão alto assim. Então, eu vou lá, desmancho e faço de novo. O crochê é muito disso, meninas. Não tem por que eu esconder isso de vocês, sabe? Porque na realidade é assim que acontece. A gente faz, não gostou, não achou o resultado legal, desmancha e faz de novo. Então, não tem por que eu estar escondendo isso de vocês, tá? Até porque eu também não sei tudo. Então, tô aqui passando para vocês, mas eu também tô aprendendo dia a dia, tá? Então, vocês vão fazer assim até o final, até chegar lá do outro lado.
Quando eu chegar lá com o meu, eu volto aqui com vocês, tá bom? Olha como tá ficando. Terminei minha carreira de pontos baixos e eu virei a minha peça do avesso e peguei aqui, ó, minha meia-lua e também coloquei ela do avesso sobre a minha peça que eu já tava trabalhando. Então, deixa eu ajustar aqui pra vocês verem. E eu comecei a minha costura, tá? Pra me ver como que ia ficar. Mas não se preocupem que eu vou mostrar pra vocês direitinho como que vai ser feito. Ó, o que que eu fiz aqui? É porque fica ruim pra mostrar dessa forma, mas eu vou tentar mostrar. Ó, vou sair aqui de cima pra me mostrar pra vocês o que foi que eu fiz. Aqui no cantinho, ó, eu simplesmente coloquei do avesso, tá? E aí eu fui costurando, ó. Tá? Eu peguei um pontinho daqui, um pontinho de lá e fui costurando. Vou mostrar pra vocês. Mas pra vocês não acharem que, ela não mostrou no início, vou explicar bem direitinho. Eu coloquei a agulha aqui no primeiro ponto, tá? Enfiei aqui na parte de cima, tá? E ó, com as duas pontinhas, uma pontinha do final aqui que eu tinha terminado a carreira e a pontinha do fio que eu comecei a costura, eu peguei e costurei os dois, tá vendo? E vim fazendo a costura. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo essa costura, tá? É bem simples também, não tem segredo nenhum. E a forma como vocês vão costurar não interessa muito. O que interessa é que vocês arrumem a peça bem direitinho para que essa parte central ela fique de fato no centro da peça, tá? Eu até baguncei a minha aqui para mostrar para vocês, mas eu tava bem arrumadinha, tá? Aí eu fiz a marcação aqui para mim não me perder e para dar tudo certo. Olha só, coloquei a outra aqui no final, ó. Por cima mesmo, tá? Aqui, ó. Por cima daquele acabamento que a gente fez. Então, eu tô fazendo assim, ó. Eu pego aqui os dois pontinhos do ponto baixo, tá vendo? Pego aqui, ó, dois pontinhos ou dois fiozinhos. Lembrando que eu coloquei o fio duplo, tá? Eu tô trabalhando com fio duplo, então eu coloquei também o fio duplo pra me costurar. E tô fazendo a minha costura, ó. Pego dois fiozinhos aqui, um ponto baixo, na verdade. Pego do outro lado, vou fazendo a costura. Não tem muito segredo e também isso aqui não importa muito se você vai fazer dessa forma ou se você acha melhor fazer de outra forma. Eu vou repetir para vocês. Vocês precisam deixar a peça bem reta, tá? Para que dê certo, para que não fique torto o trabalho, tá bom? Daí você vai costurando até chegar no final. O centro com o centro eu marquei aqui, tá? Se você tiver mais marcadores, pode marcar também para não acontecer de você puxar a peça, entendeu? Para fazer certinho, ó. Você coloca assim ela reta, aí você vai puxando os pontos retinho, tá? Eu coloco a mão aqui por trás, ó, que fica melhor de pegar o ponto certinho. Aí eu vou fazer o meu até o final dessa meia-lua. Quando eu for passar para outra meia-lua, eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, você faz aí a costura da sua meia-lua. Da forma que você costurar uma, você vai costurar a outra, tá? Quando eu estiver aqui no final da costura, daí eu volto pra gente... Quer dizer, quando eu estiver aqui no final dessa meia-lua, tá? Aí eu volto mostrando como que a gente vai alinhar a outra meia-lua do outro lado e continuar a nossa costura. Então, eu já volto. Terminei a minha costura. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Aqui é o lado avesso e aqui é o lado da frente. Olha como que fica esse acabamentinho, né? Tão bonitinho. Nem parece que tem uma costura aqui embaixo. Ou então parece que isso aqui foi feito por cima, né? Mas eu acho bem mais fácil fazer primeiro, depois costurar, ó. Agora a gente vai costurar a outra meia-lua, né? Ó, vou colocar ela aqui por cima, bem ajustada.
o centro aqui com o centro, ó, tá vendo? Então, eu vou colocar esse aqui bem aqui em cima dele, ó. Pra dar certinho. Daí, eu vou prender aqui com um marcador pra mim não ter problema. Pra ficar retinho. Aí, eu venho aqui, ó. Na ponta, tá? A minha linha já tá na agulha, uma agulha, lembrando que é uma agulha sem ponta, porque ela é melhor que ela não vai desfiar o fio, enfim. Eu acho ela melhor de trabalhar assim, porque esse fio ele é bem delicado. Mas se você tá trabalhando com outro e tem outra agulha aí, tá? Fique à vontade, não? Mais uma vez aquela velha história, não se prenda exatamente a como eu tô fazendo. Mas é mais ou menos isso, né? Então, ó, eu vou passar porque eu terminei bem aqui atrás. Eu vou passar ela um pouquinho pra cá, meu fio. Vou ajustar, você vai ajustar o seu aí da forma que você que for necessário, tá? Porque esses fiozinhos, eles me atrapalham bastante. Não sei se vocês sentem isso, mas pelo menos pra mim, eles me atrapalham bastante. Aqui eu já dei o primeiro nozinho, primeiro ponto, ó. Deixando, ó, não mais do que isso aqui de espaço, tá? Porque aí a gente vai vir aqui, ó, costurar os dois. Depois a gente vai vir fazendo uma costura aqui, tá? Até o ponto que a gente achar necessário. Depois eu vou explicar até onde a gente vai costurar. Mas eu fiz aqui meu primeiro ponto só pra fixar mesmo, tá? Vou dar uma arrumada aqui. Vou colocar por cima e vou costurar da mesma forma que eu tava costurando o outro lado. Coloco aqui, ó. Venho aqui em cima, às vezes é difícil pra pegar, mas com o tempo a gente vai pegando um jeitinho. E vou costurando, ó. Pego aqui o ponto baixo. Pego esse aqui. E faço o ponto. Pego o ponto baixo. Pego aqui do outro lado em cima e faço o ponto. Sem segredo, tá? Muito simples essa costura e fica bem firme, tá? Você não precisa se preocupar. Você não precisa também acochar muito, nem deixar muito frouxo, tá? Faz aí de uma forma que não fique nem tão acochado e nem tão folgado. Daí você vai fazer por toda essa meia lua. Chegar lá no final e arrematar o fio, tá? Eu vou fazer o meu aqui, ó. Depois eu vou arrematar todos esses fios, já era pra me ter arrematado, na verdade. E muito cuidado, tá? Pra ficar retinho um com o outro, porque isso vai fazer toda a diferença na sua peça. A gente acha que não, mas sim, faz muita diferença, né? A gente vai vestir uma peça torta, não fica legal, né? Então, essa é uma parte que você precisa ter bastante atenção, bastante paciência para fazer de uma forma que fique reto, que dê tudo certinho, tá? Eu vou costurar o meu aqui, quando eu chegar no final eu volto para mostrar como que a gente vai dar continuidade à peça. Terminei toda a minha costura e agora eu vou mostrar para vocês como que vai ser a nossa costura lateral, tá? Porque a gente vai ainda fazer uma costurinha aqui, ó. Eu marquei aqui no meu 11º ponto, porque eu vou fazer uma costura nos 10 primeiros pontos, tá? Esse aqui vai ser a minha cintura, tá? Então, como que você vai saber quantos pontos você vai diminuir? Você vai pegar aqui sua fita métrica e vai medir aqui, ó, até lá o final do outro lado,
tem que dar mais ou menos aí o tamanho da sua cintura, tá? Ou da sua cliente para quem você está fazendo o vestido. Então, aqui é a parte da cintura. Vocês têm que tomar bastante cuidado, porque vocês não podem fechar demais. Porque vocês estão vendo que isso aqui tá fechando, é a meia lua, né? Então, aqui tem um ângulo aqui que tá se inclinando, digamos assim, não é reto. Então, se vocês fecharem demais, bem aqui, por exemplo, muito provavelmente essa parte aqui vai ficar para cima, digamos assim. Ela não vai ficar legal, entendeu? Dizer assim na linguagem bem popular, ela vai ficar arrebitada aqui, tá? Não encontrei outra palavra, mas acho que deu para entender. Então vocês têm que costurar até um tamanho aqui, um tanto de pontos, que fique reto ainda, tá? Que não comece a fazer essa curva, entendeu? Então, no meu caso, eu costurei aqui por 10 pontos. Quer dizer, vou costurar ainda com vocês por 10 pontos. Mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Eu vou virar assim a peça que fica melhor. Eu marquei aqui com o meu marcador, ó. E que como eu já tenho o meu fio aqui, que eu não arrematei, tá? Do final da costura, então eu vou costurar com ele mesmo, tá? Só que eu estava esquecendo de uma coisa muito importante. Virar do avesso, né, meninas? Porque a gente só costura do avesso. Tricô, às vezes a gente costura do direito, mas o crochê não, sempre do avesso. Então, a gente vai fazer essa costura aqui, ó. Eu tô com o meu fio aqui. Eu vou vir bem aqui em cima, ó. Pegar de um lado e do outro. Fiz meu primeiro ponto, tá? Então, vai ser pontinho em cima de pontinho, tá? Esse primeiro aqui, ó, ainda não conta, tá? Agora sim, ó, esse primeiro ponto com esse primeiro aqui, ó. Se você quiser, ó, o acabamento ele vai ficar assim. Se você quiser, você pode pegar apenas essa alcinha de dentro, ó. Tá vendo que tem duas alças, né? Você pega apenas essa de dentro e essa aqui apenas a de dentro. É uma forma também de costurar. Aí aqui desse lado vão ficar duas alcinhas. Você pode fazer assim, mas eu prefiro pegar tudo, tá? Não sei por quê, eu acho que fica mais firme. Vou voltar aqui. Eu prefiro pegar o ponto todo e fazer a costura, ó, de um lado e do outro, sem acochar muito. Vou fazendo minha costura por 10 pontos, dessa forma, tá? Aí você vai fazer desse lado e do outro lado você vai fazer da mesma forma, tá? Quando você tiver terminado a costura, eu vou terminar a minha aqui também, daí eu volto pra gente dar continuidade, porque agora a gente vai começar a fazer a parte da saia, propriamente dita, e a gente já vai trabalhar em carreiras circulares, ó. Então, aqui eu já cheguei no meu último ponto, tá? Agora eu vou arrematar aqui o fio, vou fazer do outro lado, daí eu volto com vocês. Terminei a costura pelos meus 10 pontos, olha, foi assim que ficou. E eu dobrei a peça dessa forma para vocês perceberem melhor o que a gente vai fazer agora. Aqui é a lateral, tá? E a gente vai fazer aqui algumas diminuições ao decorrer dessas carreiras. Então, eu vou explicar para vocês agora como que a gente vai fazer, ó. Vou pegar meu fio. Eu vou começar aqui assim, mais ou menos, tá? Para ficar um pouco na lateral, não ficar bem aonde a gente vai fazer as diminuições e nem ficar tão assim na frente. Vou fazer mais ou menos aqui na lateral, ó. Vou colocar, fazer um ponto baixo. Opa, deu errado aqui, mas vamos voltar. A gente vai fazer uma carreira vazada, tá? Eu subo mais 3 correntinhas para dar altura.
uma correntinha para dar o espaço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo até eu chegar aqui embaixo, mais ou menos, ó. Vou fazer junto com vocês, pra gente fazer certinho, ó. Então, aqui eu fiquei no último ponto, ó. Tá vendo? Esse aqui já é de costura. Então, eu fui no último ponto, laço o fio. Esse aqui também já é de costura, ó. A gente acha que não, mas é, porque, ó, tô vendo aqui que o fio tá passando por ele. Então, eu venho nesse próximo e faço um ponto alto. Então, aqui foi nossa primeira diminuição. A gente vai continuar dessa forma, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, por toda a nossa peça. Quando a gente chegar do outro lado, esse mesmo ponto aqui, ó, do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Quando eu estiver aqui, eu volto com vocês. Tô aqui chegando quase na nossa parte que eu combinei que voltaria com vocês. Ó, pulo um no próximo e faço um ponto alto. Olha só, aqui não vai dar certinho igual deu do outro lado, porque tá vendo esse buraco aqui? Ele é desse ponto aqui, ó, da costura, entendeu? Se a gente fizer mais um ponto alto aqui, ó, por exemplo, não vai ter diminuição nenhuma, tá? Não vai ter diminuição. Ó, e aqui a gente não pulou aqui, né? Um ponto que deveria pular. Então, na verdade, aqui a gente fez foi um aumento, digamos assim. Mas, ó, só pra fazer aqui para mostrar para vocês, ó, não vai ter muita diferença, entendeu? A gente precisa fechar aqui, a nossa prioridade aqui é fechar um pouco isso aqui. Então, como não bateu certinho, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer exatamente igual eu fiz aqui do outro lado, ó. Porque aqui, ó, deu certinho. No último ponto, eu pulei pro primeiro lá do outro lado. Mas aqui não vai dar, tá? Vai faltar um ponto, digamos assim. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou... Fiz o meu último ponto alto aqui, pode ser que no seu dê, tá? Tô falando só do meu e vai que o seu dá também. Então, para você saber como fazer. Então, eu vou pular esse, vou pular o primeiro do outro lado e vou vir no segundo, tá? Então, como a minha prioridade aqui é diminuir, então eu fiz uma diminuição um pouquinho maior do que eu fiz do outro lado, mas isso não vai dar tanta diferença, tá? Então, eu vou fazer aqui, normalmente. Quando eu terminar a carreira, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a próxima carreira. Terminei aqui minha carreira com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, tá deixando uma correntinha de espaço aqui em cima. Aqui, ó, dentro desse intervalo, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer 4 correntinhas, para dar altura. Laço o fio e aqui dentro eu faço mais um ponto alto. Venho aqui nesse próximo intervalo de correntinhas e faço 2 pontos altos. Venho no próximo intervalo e faço 2 pontos altos. Venho no próximo, 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer assim, ó, por toda a carreira. Mas quando chegar aqui, a gente vai fazer a diminuição, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma. Vou fazer aqui com vocês até chegar na hora da diminuição. Eu chamo de diminuição, mas nem é tanto uma diminuição, né? Mas vou mostrar para vocês como que faz, ó. Cheguei aqui no meu último espacinho de correntinhas de um lado. Fiz os meus 2 pontos. É uma diminuição porque eu vou pular esses 2 pontos aqui, né? Então tá, é uma diminuição. Então, eu venho aqui desse outro lado, ó. Eu pulo isso aqui, venho aqui do outro lado e faço 2 pontos altos. Tá vendo?
Então, diminuiu um pouco aí, né? Eu pulei esses dois. Agora, para cada intervalo desse de duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos durante toda a carreira. Quando eu chegar lá do outro lado, na outra diminuição, eu vou fazer da mesma forma. Faço 2 pontos altos aqui nesse intervalo, pulo isso aqui, ó, esse ponto alto e venho aqui nesse próximo intervalo direto, sem dar correntinha, sem nada, tá? Ó, deixa eu postar aqui para vocês. Eu vou vir aqui fazer 2 pontos altos aqui nesse intervalo e já pulo e faço mais 2 pontos altos aqui, tá? Então, quando eu estiver no final da carreira, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer a próxima carreira. Vou terminar aqui minha carreira com um ponto baixíssimo na quarta correntinha. Vou fazer mais um ponto baixíssimo para me ficar aqui entre esses 2 pontos altos. E aqui eu vou fazer 5 correntinhas. Laço o fio e nesse mesmo lugar eu faço um ponto alto. Então, aqui ficou um grupo de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço o fio. Nesse próximo intervalo, ó, entre os 2 pontos altos, porque a gente fez um grupo de 2 pontos altos em cada buraquinho desse, né? Então, a gente vai fazer esse próximo grupinho em cima deles, ó, entre os 2 pontos altos que a gente fez, ó. Uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Agora, a gente vai pular um ponto, um grupo, na verdade. Esses 2 pontos altos a gente vai pular, que vai fazer parte da nossa diminuição, tá? Então, a gente pula esse aqui, ó, esses 2 pontos altos, e vem aqui no próximo e faz um grupinho de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. A gente continua fazendo mais algumas vezes até a gente chegar aqui na nossa diminuição. Na verdade, a gente vai fazer só mais esse, tá? Porque a gente vai diminuir agora. A gente já fez uma diminuição aqui. E olha só. Pode ser que você não tenha começado aqui, mais ou menos, tenha começado em outro local. Então, a gente precisa saber bem quanto que a gente vai fazer a diminuição. Olha só. Aqui, ó, tá vendo a minha costura? E aqui retinho, eu tenho aqui meu último grupinho de 2 desse lado, meu primeiro grupo de 2 do outro lado, tá? E eu tenho aqui o meu anterior. Então, eu vou pular esse aqui e vou fazer um ponto alto aqui no meio, ó. Tá vendo? Dessa forma, tá? Então, é uma mega diminuição que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai, a mesma coisa que a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse lado agora. Então, eu pulei 2 aqui, vou pular 2 aqui também, ó. 4 pontos, né? Venho aqui no terceiro grupinho de 2, ó. E faço um grupo de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Olha aí como que tá ficando, tá? Então, eu vou fazer mais um grupinho e pulo um grupinho aqui, ó. Então, vou fazer mais um. É só você se guiar pelo que você fez aqui, ó, tá? Vou fazer mais um grupo no próximo, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Agora, eu pulo um grupinho de 2, pulo esses aqui, venho no próximo e faço um grupo de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá? Desse jeito. Agora, eu vou continuar desse jeito, fazendo esses grupinhos, até eu atingir, ó, faltando, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer isso aqui até estar faltando 6 grupinhos de 2 do outro lado, tá? Então, vou fazer, ó, isso por aqui, tudo, ó. E vou contar aqui desse outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer até aqui, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês, que é pra gente estar fazendo as diminuições desse lado, igual a gente acabou de fazer. Cheguei aqui onde havia combinado com vocês, faltando 6 grupinhos, ó, pra chegar aqui, né, na lateral. Agora eu vou fazer
um grupinho de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. No próximo, ponto alto, uma correntinha. Ai, ai. Um ponto alto. Eu pulo o próximo, no seguinte, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, né? Aí eu faço mais um, no próximo, um grupinho de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ó, dessa forma, laço meu fio, vou pular esses dois grupos, vou vir aqui no centro e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, pulo esses dois grupos, ou seja, esses 4 pontos, venho aqui, ó, no terceiro grupinho e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Dessa forma. Faço mais um grupinho de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no próximo. Ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Agora eu vou pular mais um, né? Vou pular esse, vou vir no próximo e fazer um grupinho. Ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ficando dessa forma. Então, eu faço uma diminuição aqui e uma aqui desse lado também, tá? Agora eu vou seguir por toda a carreira fazendo igual eu fiz aqui, ó, por toda a carreira, tá? Um grupinho desse pontinho V, né? Que um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Até eu chegar lá do outro lado, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e termino minha carreira, tá? Aí eu volto com vocês na próxima carreira, dando continuidade ao nosso vestido. Oi, gente! Eu falei pra vocês que ia voltar no final da carreira, mas eu decidi voltar antes porque eu decidi fazer uma pequena modificação, tá? Eu falei que ia voltar aqui, né, fechando a carreira. Porém, eu vesti a peça, tá? E é muito importante, se você tá fazendo pra você essa peça, é muito importante que você faça isso, que você vista a peça e veja se tá ficando do jeito que você quer. Ou se você tá fazendo uma encomenda para cliente, que você vá medindo para ver se tá ficando do tamanho certo. Aqui a gente já tá praticamente na parte do quadril, tá? É pra gente estar começando aí a parte do quadril. Então, eu vesti o meu vestido e eu vi que a parte das costas, que é essa aqui que eu já fiz, ó. Aqui tá do avesso, né? Ela tá ótima, tá? Tá bem assentadinha, tá tranquila. A parte da frente, eu tô achando que tá um pouco folgada. Tá assim, né? Dando umas emboladinhas assim. Então, o que foi que eu decidi fazer? Eu decidi fazer mais duas diminuições apenas na parte da frente. Então, olha só. Eu fiz aqui a lateral, ó, igual eu ensinei pra vocês. E eu decidi fazer duas diminuições, uma de cada lado aqui, antes de terminar a carreira, tá? Então, para ficar mais fácil de vocês saberem onde que eu fiz a diminuição, ó, tá aqui, ó, fiz. Eu apenas pulei, tá vendo? Igual eu já havia ensinado. Eu fiz uma aqui, nesse grupinho, pulei esse e fui pro próximo. Muito simples, tá? Sem segredo nenhum. Então, eu fiz essa diminuição aqui, ó. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, entre o quinto e o sexto, ó, tá vendo? Aqui tá de minha diminuição, ó. E eu vou fazer da mesma forma aqui do outro lado. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, vou fazer minha diminuição. Tá vendo que eu já tô chegando, né, ó? Então, aqui eu vou fazer um ponto, um grupinho de pontos aqui, pular um no próximo, eu faço normalmente, tá? Só para fazer mais essa diminuição, para ver se ele diminui um pouquinho mais a parte da frente. Você pode não precisar dessa diminuição, tá? Como você também pode precisar. Por isso que eu decidi voltar com vocês antes do final da carreira para explicar essa parte, tá? Então, eu vou fazer aqui minha diminuição, tá? Eu não vou mostrar para vocês como eu vou fazer, porque é muito simples, é só você pular um grupinho, tá?
E aí sim eu vou voltar no final da carreira pra gente fazer a próxima, tá? Terminei aqui minha carreira com ponto baixíssimo. Entrei aqui, ó, no próximo ponto com ponto baixíssimo, tá vendo? E agora a gente vai subir 5 correntinhas. Laço o fio e aqui dentro, ó, eu faço um ponto alto. Ficando dessa forma. Aí eu venho aqui no próximo e faço mais um grupinho de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó, vou fazer mais um, tá vendo aqui, ó? Esse daqui é o último desse lado. A gente tem esse ponto do meio e tem o primeiro do outro lado. Então, vou fazer mais esse aqui, ó, que aí a gente vai fazer mais uma diminuição aqui na lateral. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Agora aqui, meninos, ó, eu vou fazer um meio ponto alto aqui, um ponto alto sem fechar, ó. Vou desmanchar e vou fazer de novo, ó. Eu faço a metade de um ponto alto, ou seja, eu faço ele, mas eu não termino, tá? Não fecho, faço uma laçada, venho aqui do outro lado, ó, pulo esse ponto central, venho aqui nesse próximo grupo e faço mais um ponto alto sem fechar, ó, ficando assim. Aí eu fecho os 3 juntos. Então, ficou aqui a nossa diminuição, tá? E aí, nessa carreira, a gente vai seguir normalmente fazendo os grupinhos de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, até a gente chegar lá do outro lado para fazer a outra diminuição. Então, chegando lá do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, tá? Eu não vou mostrar novamente porque é realmente muito simples, tá? Não tem necessidade. Então, você faz um meio ponto alto aqui, né? Sem fechar, você faz a laçada, faz o ponto alto e deixa a última laçada sem fechar, laça o fio e faz da mesma forma aqui, ó. Tá vendo? De um lado e do outro. Aí você fez sua diminuição. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Quando eu terminar a carreira, que eu estiver aqui novamente, eu volto com vocês pra gente dar início à próxima carreira. Oi, gente, voltei aqui no final da carreira. E agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo na quarta correntinha. Vou andar um ponto com... E agora, ó, vou mostrar pra vocês. A gente fez 3 carreiras desse ponto V, né? O primeiro ponto, aliás, a primeira carreira não foi exatamente do ponto V, mas a gente vai contar ela como se fosse. Então, aqui a gente tem 3 carreiras. A gente vai fazer, no total, 6 carreiras dessa. Então, eu vou fazer mais 2 carreiras de diminuição, junto com vocês. E a sexta carreira, eu vou fazer reta, tá? Sem diminuição. Mas você pode ser que não precise fazer mais 2 carreiras de diminuição. Ou, quem sabe, você precisa fazer a sexta carreira também com diminuição. Tudo isso vai depender do tamanho que a sua peça tá e do tamanho que você quer que ela fique, tá? Porque para mim vai ficar bom se eu diminuir mais 2 carreiras, vai ficar ótimo, tá? Quem sabe é que você nem precise mais diminuir, se for o seu caso, tá? Mas eu vou ensinar diminuindo. Então, vocês vão adaptar aí essa parte ao que for necessário para vocês. Então, vocês vão pegar aqui a peça, vão medir de um lado a outro, ou então vestir, se for para você, melhor ainda. Você vai ver se o tamanho tá bom ou se precisa diminuir ou se você vai seguir sem fazer a diminuição. Lembrando que é bom você fazer um pouco menor, porque o crochê ele cede, tá? Então, a gente vai continuar a próxima carreira subindo 5 correntinhas, laça o fio no mesmo intervalo, faz um ponto alto. Da mesma forma que a gente havia trabalhado nas carreiras anteriores, tá? Ó, fio duplo às vezes dá esse problema, né? A gente puxa um, não puxa o outro e acaba não dando muito certo, mas é só desmanchar e fazer de novo que dá certo, tá?
Então, eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer a diminuição dessa carreira. Bem simples, a gente vai fazer um ponto V aqui nesse último e pular já para fazer um ponto V aqui desse outro lado. A gente vai pular esse ponto que a gente fez da carreira anterior, tá? Bem simples a diminuição dessa carreira. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ó, tá vendo que tá aqui no meio onde tem as diminuições? Então, a gente vai pular isso aqui e vai vir aqui nesse próximo pontinho V, sem dar correntinha de separação nem nada, e vai fazer um ponto V normalmente, tá? Então, já ficou a nossa diminuição. Agora, você vai seguir a carreira dessa forma, né, normalmente, seguir dessa forma por toda a carreira, sem fazer diminuição, a não ser que você ache necessário fazer alguma diminuição na parte da frente ou das costas, aí fica a seu critério, tá? E a gente vai fazer dessa forma por toda a carreira. Chegando do outro lado, a gente vai fazer da mesma forma, tá? Tem muitas meninas me perguntando sobre a quantidade de linhas. Eu não sei exatamente ainda a quantidade que eu vou utilizar, mas até esse ponto da peça eu utilizei 2 novelos, desse da linha estilo, ou seja, como eu estou usando dupla, eu utilizei 500 metros. Lembrando que eu estou fazendo no tamanho P. E agora que eu comecei, usei 2, né? Agora eu estou usando mais 2. Eu acredito que ainda vai sobrar um pouco dessa linha aqui, tá? Então, se você está fazendo, quem sabe, na linha Camila Fashion ou na linha Anne, está fazendo um tamanho P, eu acredito que 2 novelos são suficientes, tá? No tamanho M, compra mais um para dar aquela garantia, tá bom? Mas quando eu terminar a peça definitivamente, eu vou falar no final do vídeo para vocês quanto que eu utilizei de fio, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha dessa forma até o final, tá? Sem segredo nenhum. E quando eu terminar a carreira, eu volto com vocês para a gente fazer a próxima carreira de diminuição. Cheguei aqui ao final da carreira e a gente vai fechar, como a gente sempre tem fechado as carreiras, com um ponto baixíssimo, aqui na quarta correntinha. Eu faço mais um ponto baixíssimo para entrar aqui no meio desse ponto V e vou fazer 5 correntinhas, 4 para dar altura, uma de espaço e faço um ponto alto, que é o nosso ponto V. Faço mais um ponto V, né, em cima do próximo ponto, né? Igual vocês já estavam fazendo. A gente chegou já na nossa diminuição. E a gente vai fazer, ó, igual a gente fez aqui nessa carreira, tá vendo? Essa aqui, ó. A gente vai laçar o fio, fazer metade de um ponto alto dentro desse último ponto V, desse lado, né? E deixa na agulha. Segura assim, ó, com esse dedo, pra não ficar muito frouxo. Laça o fio, vem aqui dentro do próximo e faz a metade de um ponto alto. Ó, fica com as 3 laçadas na agulha. Dessa forma. A gente vem e fecha tudo junto. Tá? A gente fez aí mais uma diminuição. Então, a gente vai seguir trabalhando agora com ponto V, em cima de ponto V, por toda a nossa carreira. Tá? Aqui a gente já tá, ó, na 5ª carreira, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, isso, exatamente. A gente tá aqui na nossa 5ª carreira, tá? Então, provavelmente, eu vou medir aqui, tá? Mas provavelmente a próxima carreira eu já não vou fazer diminuição, já vou fazer reto, tá? Só vou pular isso aqui, que na verdade vai ser uma diminuição, né? Pular esses aqui e já fazer um ponto V aqui e outro aqui já do outro lado, tá? Mas por essa carreira a gente vai fazer agora todinho em ponto V, tá? Chegando lá do outro lado, na próxima, na lateral, a gente vai fazer isso novamente, tá? E aqui no final eu volto pra gente fazer junto a próxima carreira. Cheguei aqui no final da carreira, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo para entrar aqui nesse próximo ponto V. E a gente vai subir 5 correntinhas. Fazer um ponto alto no mesmo lugar. E aí, como a gente tá diminuindo, né? Tá diminuindo os pontos aqui
Então, a gente já está no momento de fazer a diminuição, digamos assim, o que na verdade vai ser só passar reto, digamos assim, né? A gente vai fazer um ponto V aqui e um ponto V aqui. A gente vai ignorar, pular esse ponto que a gente fez na carreira anterior. Então, é só fazer isso normalmente, lembrando que se você achar necessário, se tiver muito grande, você precisar fazer mais diminuições, tá? Fique à vontade, faça suas diminuições. Ó, pula esses pontos, a gente vem aqui no próximo e faz outro ponto V. Dessa forma, tá? Vai ficar um pouquinho mais reto aqui essas carreiras. Então, essa é a nossa última carreira de ponto V, tá? A gente já vai passar para outro ponto, tá? Fazer uma sequência de outro ponto agora. Mas, eu vou encerrar aqui, por aqui nessa parte do vídeo, para não ficar tão longo. E a gente vai se ver na próxima parte, que eu acredito que vai ser a última, né? Que a gente vai estar terminando a parte de baixo e vai estar fazendo os acabamentos e tal, tudo certinho, tá? E se você quiser ver a foto dessa peça já, não é essa exatamente que eu tô fazendo, né? Mas é que eu tô usando como inspiração, corre lá no meu Instagram, @vilarinsdebora, e confere lá que eu postei, tá? A foto para vocês estarem visualizando. E me sigam lá, tá? Curtam aí esse vídeo, se vocês estão gostando. Não deixe de se inscrever e de compartilhar aí com as pessoas que vocês sabem que também são apaixonadas por crochê, tá? Vou terminar aqui minha carreira, normalmente. E a gente se encontra na próxima parte do vídeo, em que a gente vai dar sequência na nossa peça. Fiquem com Deus e até lá!